Senhores, prestem muita atenção. Enfim surgiu a assessoria do Mamed. Operando pela minha assessoria, agora você tem cartão Black, você tem seguro viagem, você tem sala VIP de aeroporto, você tem plataforma gratuita e tem atendimento premium com a minha equipe. E o melhor, agora você conhece o dono. Você sabe exatamente com quem você está operando. Aproveita essa promoção, lê o QR Code aqui, ó, que você vai ter todos esses benefícios. Você vai cair direto na minha equipe, é só falar com o pessoal e já começar a operar com a gente. E lembrando, se você tiver também renda fixa, se você precisar de um banco digital e etc, você pode usar tudo que a gente oferece na assessoria. Vambora, que agora a melhor coisa do mundo é operar onde você conhece quem está por trás. Uma padronização, né, que eu criei com os nossos alunos lá dentro. Índice abriu longe dessas médias guias A9 a 21 em tempo gráfico maior, então nos 60 minutos. O que a gente espera? A gente espera uma falha. Mas que tipo de falha? E aí, por exemplo, a galera também fica naquela, pô, mas eu não consigo vender assim muito na raiz, né? Não tem problema, eu falo muito para os meus alunos o seguinte: dentro desse movimento aqui, a gente tem alguns pontos de operação. Então vamos lá. Mas por que ele vai fazer esse movimento? Porque esse topinho aqui anterior, que era um topo relevante, foi rompido aqui. Então esse movimento de baixa já não é mais um movimento de impulsão, é um movimento de correção. E aí eu posso explicar isso também se você quiser entender. Porque isso aqui para mim é o primordial, é a coisa que eu ensino também no início da mentoria. Então, por exemplo, a gente tem... Qual que é o trade que você mais faz de madrugada lá? Eu vejo que você opera o K100, GR40, o trade que eu mais faço. Qual que é o trade que você mais faz? Chuta. K100, pullback. Eu imaginei. Exato, é pullback. Pullback. Assistam o episódio 47, que é o História de Superação Decente. Episódio 47, pode assistir lá. Top. É desse cidadão, que a história dele é foda. Fala, meu jovem! Vamos começar mais um episódio do melhor podcast do mercado financeiro. Se você é novo no nosso canal, se inscreva no canal. Tem um botão aqui do lado esquerdo inferior do seu vídeo. Inscrever-se. Clica aqui, ó. Inscrever-se, tá? E deixa também o seu like. No episódio de hoje, pra mim, tem um dos caras que mais sabe ter didática. É um dos caras que, pra mim, explica de forma mais didática possível pra qualquer um. E eu costumo dizer que o bom professor é aquele que explica pra um imbecil e faz ele entender. Né? E que acredite, esse cara tem a capacidade. Né? Tanto que às vezes quando eu vejo uns vídeos dele eu fico pensando, eu sou um imbecil, por isso estou entendendo, ou ele tá explicando algo que eu já sei, né? E fiquei na dúvida, tá? Sem mais delongas, nosso episódio hoje, 100% técnico. Inclusive, se você não conhece a história desse cara, a história dele, pra mim, é uma das histórias mais bonitas que a gente já teve aqui no podcast, tá? É o episódio, não lembro qual, depois a produção vai me passar aqui. Episódio 47? Episódio, cara, eu tava com 47 na cabeça, 47. Você acredita? Você falou antes, né? Capaz, né? Tá. Episódio 47, do Jonatas Sacramento. Obrigado, meu amigo. Não é Jonatas do caralho, né? Gorilla King Trader. Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui hoje. Você é louco, eu que agradeço mais uma vez, tanto você como a galera de casa também, que desde o primeiro podcast aqui a galera me acompanha lá. Boa. Até hoje eu recebo a galera nos eventos que eu vou, pô, te conheci no podcast do Vasco. Então Boa. Eu que agradeço de verdade por essa parceria e essa amizade que a gente construiu. Boa, né? Então, cara, tem que fazer um traqueamento aí, né, velho? Olha aí. Ver se esses caras estão comprando, passar uma comissão pro brother aqui, né, caralho? Porra, né? Ô, gente, bora fazer a campanha, #gorila, ajuda aí, né? Ajuda aí, fi. Ô, moço, deixa eu falar uma parada pra você, só antes da gente ir pro episódio técnico. Manda. Mudou alguma coisa na técnica do gorila nos últimos 2 anos? Cara, na técnica do gorila não, mas o gorila mudou, né? Então hoje o gorila tem mais experiência, né? E a experiência melhor, né? Você consegue ter um olhar melhor. Então, por exemplo, hoje eu tenho um refino para as operações melhor, melhorei as minhas entradas. A técnica é a mesma, a análise gráfica. O que mudou, ou melhor, o que melhorou foi o time das operações, o tempo de tela que você vê coisas acontecendo que antes eu não tinha muita coragem de fazer. Hoje, entendendo a matemática por trás daquilo, a gente consegue. Então, o operacional é o mesmo, mas a experiência e o aprofundamento dentro do operacional, isso sim, se ampliou, né? Tá operando Marinho Internacional também. Sim, operando internacional. Tem mais ativo agora, né? Ganhando 5 vezes mais ali que é em dólar, né? E aí você não fica à mercê só do índice do dólar, né? Porque você tem outros ativos ali para poder performar. Perdendo 5 vezes mais também. Exatamente! Não podemos deixar de falar. Detalhe pequeno. Quando vem o nabo, 5 vezes mais também. Vai estar tudo certo. É a realidade do trade. Boa. Aí, vamos para a sua tela? Bora. Bora que você vai trazer para nós aí. Então, senhores, esse bonitão aqui agora vai mostrar para nós um pouco do operacional dele. Eu mesmo quero aprender, eu gostaria que o senhor me falasse, cadê as médias, filho? Tá aí, é porque eu gosto de deixar
o gráfico limpo, quando eu tô operando, eu boto as médias quando eu vou fazer mais análise macro, né? Eu começo o Então dia... explica pra nós como é que é isso aí. Por exemplo, faz um estudo pra nós do índice aí. Então, boa. Eu ia até falar isso. Boa. Que o índice, né, tá ali naquela alta infinita. Brabinho ele, né? E aí, por exemplo, se a gente colocar as médias aqui, né, que a gente usa para exemplificar, pessoal, eu uso a média de 200, a média de 400 exponencial, média de 50, 21 e a média de 9 exponencial. Só que se a gente for olhar aqui, né, tem a média de 3 também, que é a média sutiã. Médio sutiã? É, porque ela tem que estar no peito do candle, né? Isso. Tá. E aí, o que não, acontece? O índice está nessa alta infinita que a gente está vendo ele subir de uma maneira desesperadora. E isso aqui atrapalha muita gente. Só que quando isso aqui acontece, inclusive ano passado, em agosto do ano passado, eu tomei uma coça no índice. Porque agosto do ano passado estava assim também. Tá, só Vamos voltar subia. um pouquinho, Aham. ó. Cadê, ó? Agosto do ano passado foi esse movimento de alta aqui, ó. Que foi 1, 2, 3, só Tá. subia. E aí tu vendia essa porra não caía. Exatamente. Tentava aqueles trades de extremidade que a gente costuma pegar dentro da nossa sala lá, mas o negócio dava ruim. E aí, ano passado eu falei, cara, isso aqui eu preciso estudar melhor, entender. E aí, o que que acontece? E tem um padrão que você vai perceber, né, que quando o ativo entra numa sequência de alta assim, a gente precisa encontrar o tempo gráfico que manda nele em relação à marcação de fundo e topo. Por quê? Certo. Quando a gente quer comprar o mais próximo de um fundo, né? Porque é o início de um novo movimento de alta e o mais próximo de um topo, que é o início de um movimento de baixa. Então, por exemplo, quando você desce o tempo gráfico de 1 hora, por exemplo, aos 60 minutos, já fica muito mais tranquilo de observar onde foi os pontos de parada, quando o mercado caiu, e onde foi os pontos onde o mercado começou a subir. Boa. Então, deixa eu tirar algumas médias aqui só para ficar mais claro pra gente. Ó, vou deixar 50, vou tirar a VWAP, vou tirar 200, a 9 não, e a 400 aqui. Então, ó, se você for perceber, olha o que está acontecendo aqui. Todo o contexto de alta do ativo do índice nesse mês agora, nessas últimas semanas, foi um movimento que no diário ele não voltou para buscar a média. Por quê? Porque a qualidade da demanda compradora está muito forte, né? A compra é clara, o ativo só sobe, a gente não sabe muito por quê, né? Tá. Brincadeiras. Mas então, o que que eu faço? A gente desce o tempo gráfico, e isso foi porque, poxa, ano passado eu tive um momento de super trend que eu não performei muito bem. Agosto do ano passado não foi um dos meus melhores meses, foi um mês que eu tomei realmente uma coça do índice ali, porque eu tentava vender, a gente até conversou, lembra? Sim. Então, meu irmão, como é que vende esse índice? Não tem como, a gente só subia. E aí, fazendo esse estudo, a gente identifica. Então, você percebe, né? Conversando com o gráfico, o índice não tem o costume de fazer, mas faz isso em algum momento da vida dele. Se você olhar para trás, agosto não é isolado, tem outros meses também para trás, em outros anos, que isso aconteceu. E aí, descendo o tempo gráfico, você percebe que a média que estava guiando o preço era a 9 e a 21 em tempo gráfico menor. Então, por exemplo, deixa eu tirar agora as médias aqui, tirar tudo, e a gente vai entender aqui os movimentos de alta. Ó, então, a gente tem aqui o movimento de alta, né? O ativo subindo e fazendo zigue-zague. E se a gente for identificar, cara, qual que é o ponto que no passado recente, né? No passado recente, o ativo segurou para fazer esse movimento de continuação? Pô, aí é só a gente colocar essas duas médiazinhas aqui que eu gosto pra caramba de usar, que é a média de 9 a 21, e você vai perceber que segurou exatamente em cima dessas médias. Mas não só isso, né? Aí a gente tem que também entender as confluências, porque retração de Fibo, VWAP do dia anterior, que tudo tem isso aqui. E aí já é uma análise mais micro, né? Entrando ali um pouco para dentro dos tempos gráficos menores. Mas em relação ao índice, dentro desse movimento de alta que ele fez, a gente está operando exatamente assim. Então, uma padronização, né, que eu criei com os nossos alunos lá dentro. Cara, índice abriu longe dessas médias guias a 9 a 21 em tempo gráfico maior, então nos 60 minutos, por exemplo aqui, ó. Nesse dia aqui, o índice foi lá, ele abriu longe. O que que a gente espera? A gente espera uma falha. Mas que tipo de falha? Uma falha com quebra de estrutura, ou seja, rompimento do último fundo válido, uma falta de continuidade, que pode ser em retrações de Fibo, captura de liquidez, para um movimento, para a gente pegar um movimento contrário. E aqui é onde está a maior dúvida da galera, porque, por exemplo, no movimento de alta desse, como vender? A resposta é quando ele estiver longe desse conjunto de média e ter feito uma estrutura de reversão micro, né, validada. Então, por exemplo, se a gente for olhar esse dia aqui que eu acabei de marcar, né,
Você vende pelos dois? Isso, 2 minutos. 2 minutos. Mas olhando sempre ali o 15, o 5 também. O 2 minutos é mais para pegar o gatilho mais próximo da região. Tá. Então, ó, deixa eu colocar o 2, aproveitar que você falou aqui do 2 minutos. E vamos voltar Boa. lá naquela região. Então aqui, ó, o que a gente tá vendo aqui? Isso aqui é muito importante, principalmente pra galera que fica com medo de perder a operação. Ah, tô com medo de perder a operação, se eu não clicar agora ele vai... Não, ó, vamos lá. Então o ativo abriu, ele abriu longe do conjunto de médias que a gente falou, que são as médias guias ali dos 60 minutos, que é o que tá apoiando esse movimento de alta. Então pra quem opera com média, você precisa entender aonde o mercado tá respeitando ela, que se você for olhar pelo diário, você vai ficar só tentando vender. Só vender. Se a gente for olhar pelo diário, pô, tá longe da 9, então vou ficar vendendo. Aí você vai entrar com viés vendedor todo dia e vai acabar se arrebentando. Então perceba que o ativo abre com um gap de alta, um gap enorme e continua subindo. Veio, fez um movimento de alta e aí voltou na mínima aqui, rompeu essa mínima. Por que ele rompe essa mínima? É a liquidez. E por que aqui tem liquidez? Porque a galera quer vender, pô. Tá na cara que o ativo tá esticado. Todo mundo quer vender aqui. Só que aí entra a questão da contraparte. O mercado, para corrigir, ele primeiro vai colocar essa galera na compra, porque o stop, ou melhor, colocar a galera na venda, porque o stop de uma venda é uma compra. Então, vamos usar esse termo, né? O grande player, por exemplo, que quer vender mais forte, ele precisa desse acúmulo de ordens aqui, ou seja, posicionamento do stop da galera, e aí é onde ele faz essa captura de liquidez que a gente fala, né? Pega o stop da galera e aí sim inicia o movimento de alta, de baixa. Mas, por exemplo, eu gosto muito disso aqui, quando existe uma falha na continuidade do movimento após essa captura. E aí, por exemplo, a galera também fica naquela, pô, mas eu não consigo vender assim muito na raiz, né? Não tem problema, eu falo muito para os meus alunos o seguinte, a gente tem, dentro desse movimento aqui, a gente tem alguns pontos de operação. Então vamos lá, a gente tem, por exemplo, esse movimento aqui, mas aí você pode estar falando assim, ah, saca, mas vender aí pode ser na sorte, que você não sabe se o ativo vai continuar caindo, tá bom, não tem problema. Então percebe que, ó, após todo esse movimento de baixa aqui, ó, rompimento do quê? De um fundo anterior. Então a gente tem esse rompimento. Esse rompimento aqui mostra pra gente que a compra já não tem mais tanta força. Outra questão também que eu gosto muito é sobre o deslocamento de um rompimento a favor. Então, ó, esse deslocamento aqui é muito pequeno, tá vendo? É um deslocamento pequeno. Se a gente for pegar aqui embaixo também, ó, é um deslocamento pequeno. Um movimento de alta com qualidade, olha os deslocamentos como é que vão ser. Ó. Os deslocamentos vão ser mais... Vamos lá. Aqui, ó. Rompeu o topo, deslocou legal, ó. Ó, rompeu o topo aqui para baixo, deslocou legal. E aí, quando ele começa a fazer esses movimentos de falha, você vê que ele faz isso o tempo todo. Começa a romper o topo e não consegue dar a continuidade. Rompeu o topo e não consegue dar continuidade. Isso aqui ele está se preparando para iniciar um movimento de correção. Tá vendo? É o que a gente chama de deriva, né? O ativo está derivando porque ele já chegou num ponto ali. Só que esses pontos, se você for olhar para trás em relação a suporte, resistência, você não vai ver por quê? Porque a gente está em máxima histórica. Então, é mais confiável, vamos dizer assim, não vou nem usar a palavra seguro, mas é mais confiável você esperar o quê? Ah, eu não tenho as manhas, por exemplo, de pegar o trade aqui em cima. Não tenho as manhas de pegar o trade aqui em cima. Não tem problema. Espere ele romper o fundo prévio. A correção nessa região, que é o que a gente chama de troca de polaridade, né? Beleza? E principalmente se tiver o quê? Confluência com retração de fibra. Nesse caso aqui, era uma confluência aqui com 38.2, ele deixou também um topinho mais baixo aqui, sinalizando aí ainda mais a força do movimento para baixo, e aqui você teria a oportunidade de pegar uma venda com stop acima desse topo aqui e buscar aí 2 vezes o seu risco, 3 vezes o risco. Aqui pagou um pouco mais de 2 vezes o risco. Você gosta mais de vender onde? Lá em cima ou aí? Vamos lá. Eu gosto de vender aqui, ó. Mais em cima. É. Stop após mais essa barato, falha. Stop Isso, stop mais e barato. O payoff pode ser... Exatamente, porque eu vou estar entrando no início do movimento. Mas vamos lá. Eu não tô aqui para mentir que a gente vai acertar esse movimento sempre. Até porque a gente tá com um movimento muito forte de alta. Então, por exemplo, nessa sequência que ele tá, ficou um pouco difícil. Então, o que eu já padronizei? Galera, já que tá difícil, vamos esperar ele romper o fundo e vamos esperar o retorno e a gente vai na continuidade. Que fica mais fácil de você identificar o movimento e não ficar ali catando. Por quê? Por exemplo, nesse dia aqui, o ativo só deixou o quê? Um rompimento. Agora, e esse dia aqui para trás? Ó? Né? Que ele fez, por exemplo, fez o primeiro, fez o segundo, fez o terceiro. Aqui você teria tomado um stop aqui, você teria tomado um stop aqui, você teria tomado um stop aqui. Né? Então, é importante esse detalhe. Ah, Sacra, mas aqui ele derreteu, foi embora direto. Não tem problema. Não tem problema.
Se ele, por exemplo, aqui também já tava tarde, né? Que horas tem aqui? Aqui já são 11h30, meio-dia. Esse horário já não é um horário muito bom de você operar, Ô, negão, né? mas aquela primeira ali, você não colocaria no zero? Porque, pô, esse stop aí deve ter ficado uma micharia. Sim. Andou uns 3-1 aí. Então, sim, vamos lá. Eu costumo colocar no zero só depois que a operação anda 2 vezes o nosso risco. Tá. Então, exatamente. Vamos, por exemplo, entramos aqui na segunda, né? Com Uhum. um stop aqui em cima. É um Cê- stop de 100, 150 pontos. Você entra sempre perdendo a mínima desse candle ou você entra no fechamento dele? Mínima, corpo real. Tá. Depende de como ele fechou. Então, por exemplo, Tá. ele fecha, o próximo candle já vem com aquela força toda. Eu Uhum. uso muito o footprint para isso, né? Que eu vejo a sequência. Você tá tendo sequência Tá. vendedor entrando. Tá. E aí, mas aí para padronizar, deixar na mínima aqui. E aqui, exatamente, aqui chegou a pagar ali um stop de... Calma aí que tá errado. Pronto. Aqui vendendo essa mínima. Com um stopzão de 135 pontos, ele chegou a pagar 2 vezes o risco. Então ali, Tá. por exemplo, 2 vezes o risco já tem uma parcial e o stop no zero. Boa. Aí dessa forma você pode até ir tentando, mas assim, a gente sabe que não é saudável a gente ficar fazendo um trade atrás do outro, né? Uhum. Porque, beleza, a gente tem essa experiência de caramba, já pagou 2 vezes aqui, vou segurar. Mas a galera aqui, por exemplo, que tá em sala, que é mais nova, não tem essa experiência. Por quê? Ele vai querer clicar de qualquer jeito, ele não tem ali as manhas para colocar. Então, eu prefiro fazer isso. Se não encaixou, beleza. Agora, isso aqui a gente tá falando de como operar contra esse movimento, né? Uhum. Agora, por que não operar a favor também? Só que para operar a favor, a gente vai perceber que a gente precisa estar mais atento na abertura. Por quê? Eu falei aqui para vocês o seguinte, né? Que a abertura desse movimento, se ele vier longe ali das médias, ok? Se vier longe das médias, a gente vai fazer o quê? A gente vai buscar a falha para buscar o retorno à média, que é o trade de retorno às médias. Agora, e no dia que ele abre próximo, como por exemplo no dia seguinte? Ó, no dia seguinte, ele abriu bem ali no conjunto de média. E aí a gente esperar esse movimento de captura de liquidez no contrário, porque vamos lá, uma explicação aqui bem rápida, né? Se eu tô num movimento de alta, vamos lá, eu tenho até esse desenho aqui, ó, que foi uma aula que eu dei recentemente para os meus alunos. Se eu tô no movimento de alta, a minha liquidez vai estar onde? A liquidez do movimento de alta está nos fundos. Uhum. Então, para que o ativo tenha força para continuar, não que ele não vá sem captura de liquidez, pode ir também, se tiver muito forte aquele dia, tá tudo bem. Mas eu padronizei de buscar essas movimentações de continuidade de alta após uma captura de liquidez nos fundos anteriores. Então isso aqui é muito legal, porque aqui é a braba da manipulação, né? O grande player, vamos dizer assim, ele vai colocar a galera para fazer o quê? Para vender aqui, para comprar aqui, vai manipular nessa região, capturar a liquidez para fazer um movimento de alta. Então a gente vai perceber que isso acontece muito, tem acontecido muito esse mês aí na abertura do ativo. Então vamos pegar aqui esse dia aqui que precede o dia que a gente viu, só para a gente pegar esse exemplo aqui. E aí, pô, abriu longe, vou esperar uma falha, tem que ter paciência, porque dificilmente a gente vai comprar ali. Você compra com aquele gap de alta ali? Tá louco, fi? Tá maluco? Tem uma certeza que eu tenho que eu não compro. Entendeu? Então dificilmente a gente vai comprar ali. Agora, observa, no dia anterior, aqui a gente sabe que tá passando o quê? Média móvel de 21, média móvel de 9 lá no 60, ou seja, tá próximo da região que dentro desse período de alta forte no diário é onde ele está respeitando. E aí tem outras confluências também que a gente pode buscar, como por exemplo, pegar esse último topo aqui, ó, vou pegar o topo lá de trás, né? Pegar esse último, o topo não, fundo, e jogar aqui, ó. Olha lá, a gente tem confluência também com retração de Fibo, né? Deixa eu ver se eu colocar aqui, ó, colocar a VWAP. Ó, boa. Deixa eu fechar tudo aqui. Eu gosto muito disso aqui, porque a VWAP é o preço médio ponderado por volume. Então, no dia seguinte, ela continua sendo validada ali, né? Então, você percebe que ó, essa aqui é a VWAP. Olha, essa região da VWAP, ó, foi exatamente onde o preço abriu e veio buscar. Ou seja, a região de maior volume, né, maior preço de volume do dia anterior. Então, isso aqui tudo são confluentes. Então, pegando do fundo para o topo, a gente tem uma retração de 50% de Fibo, que está aqui, é a região amarela. Beleza? Aí, a gente vai para os 60 minutos, a gente tem a média móvel de 9 e a de 21 lá nos 60 minutos nessa região. Beleza? Como a gente olhou aqui mais para frente. Média móvel de 9 e 21. Então, essa abertura, beleza, ela abriu, fez o movimento de baixa e deu condição para a gente comprar. E 2 vezes, né? Se a gente for olhar aqui, foram 2 oportunidades. Então, como que eu entraria nesse trade? E a gente entrou esse trade dentro da sala educacional junto com a galera. Então, ó, aqui.
A gente tem média móvel de 21 e média móvel de 9 no 60. A gente tem retração de FIBO de 50%. A gente tem a VWAP do dia anterior. E o ativo fez ali, a galera chama de fundo duplo, né? Mas para mim eu já vejo um pouco mais de coisa aqui. Por exemplo, aqui tem aquela galerinha emocionada que faz o quê? Opa! Média móvel alinhou. Aqui embaixo tem tudo isso aqui que a gente comentou, né? Então, essa região aqui, vou até escrever aqui pra gente não esquecer. Então, essa região aqui, ó, é A2160, mais E9, mais 50% de FIBO, mais VWAP do dia anterior. Do dia anterior. Essa região aqui, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Então, é uma região onde a gente tá vendo que é uma região de provável concepção de um fundo. Ali pode formar um fundo. A gente não tem a certeza, é a probabilidade. Olhando para trás, eu sei que essa região montou um fundo para trás. Então, beleza. Só que o que acontece aqui? A galera tá acostumado ao quê? Com setup pronto. 9.2, 9.1. Não que isso não funcione, mas vê esse movimento aqui. Ih, opa, abriu abaixo das médias. Voltou na média aqui. O que o cara faz aqui nesse candle gatilho, Vasco? Nesse candlezão aqui, ó. O que ele faz aqui? Ela deita. Ele mete uma venda, né? O cara não vende aqui? Abaixo dessa mínima? Vende, Por tá quê? alinhado. Alinhado, 21 a 9, só que esse alinhamento é nos 5 minutos. E aí você tá contra o quê? O macro. Então, quando tá contra o macro, isso aqui nada mais é do que um movimento de manipulação. Ele coloca essa galera na venda e aí busca liquidez fazendo o quê? Olha o rompimento, como é que vem com barra de força. Por que esse rompimento vem tão forte? Porque aqui em cima é o stop da galera. E o stop de quem tá numa venda é uma compra. E isso ajuda ainda mais o movimento a ter qualidade para cima. Vai lá. Essa parada de hierarquia dos tempos gráficos, você ensina logo no começo. Cara, eu ensino isso nos primeiros módulos, que pra mim é o mais importante. Tá. E também é o mais difícil do cara que tá começando a entender. Boa. Né? Mas ali no meu... Eu chamo o primeiro módulo de nivelamento, né? Mas tem mais de 5 horas de aula explicando exatamente isso. Cara, você tem que entender que a hierarquia é o seguinte, é igual ao quartel. Pô, o gráfico de 5 minutos é o cabo. O gráfico de 2 minutos é o soldado. Agora, o gráfico diário é o general, pô. É ele que manda. Boa. É ele que vai mandar nos caras. Boa. Lá embaixo vai cumprir a missão, né? Então eu gosto de falar sobre isso bem no início, porque isso aqui já elimina, assim, metade das chances do cara já se arrebentar de fato, de cara, né? E aí, ainda mais num índice como esse, que tá e aí bem o cara, difícil. muitas vezes não entende, né? Tipo, Sim. fala, pô, mas alinhou média pra baixo ali, era venda, era um topo mais baixo que o topinho anterior lá, comparado ao fechamento, né? Sim, aí tem aquela coisa toda, mas aqui não é troca de polaridade também, saca? É, mas você tá contra o movimento vigente, que é de alta, e agora, por exemplo, vamos supor que esse movimento aqui venha aqui em cima. Vamos supor que aquele, peraí, deixa eu desenhar aqui, ó. Vamos supor que esse movimento que aconteceu, aqui, ó, vamos supor que ele vem aqui em cima, longe daquela região de média dos 60 minutos. Aí sim, pô. Aí eu consigo alinhar e pegar uma venda aqui. E aí aonde que seria o alvo? Lá nas médias dos 60 minutos. Boa. Né? Tem espaço, né? Tem espaço para trabalhar esse retorno nas médias. Aí faz sentido. Agora, já na cara de uma região que tem construído fundo para trás, não é válido, né? E aí Boa. Tá, e isso é o índice futuro que tem uma volatilidade diferente de tudo quanto é ativo que a gente opera, por exemplo, lá fora, né? Uhum. Tipo, o índice, que é foda. O índice era assim, igual lá você colocou agosto, né? Do ano passado, que você falou que só subiu. Só subiu. Cara, ele devolveu o movimento inteiro. Sim, depois. Né? Mês depois ele devolveu o movimento inteiro. Você fala assim, cara, o que esse bicho devolveu arrumou? forte Né? em tendência forte. É, e assim, o nosso índice, principalmente, ele rabisca muito, né? Olha pra você ver, devolveu Isso aqui é agosto e depois fez todo esse movimento. Agosto, setembro, outubro, olha lá. Cara, que isso aqui foi outubro e novembro, enfim, devolveu o movimento todo. Sim. E no internacional? Boa. Isso não acontece tanto. Não. Mas e aí, como é que o gorila opera lá? Beleza. Aonde tá o X da questão? O que você muda aí, por exemplo? Então, eu não vou nem falar do dólar, porque, mano, o dólar também tá... morreu, né? Tá chato. Tá morto, né? Sim. Enfim, até dá pra fazer umas operetas, mas tá faltando sustância pro menino, né? Tem que tomar uns nãos no trem, sustagem, né? Porque tá foda. Vamos lá. Internacional. Cara, é você entender... É basicamente o mesmo contexto. O que muda é a característica do ativo lá, que os ativos lá eles estão em
constante tendência. Você pegar um ouro da vida, por exemplo. O ouro da vida fica meses só subindo, o Nasdaq, meses só subindo. Então, é você entender que, por exemplo, dificilmente você vai ter mais trades de reversão em micro do que de continuidade. Então, se você for pegar um backtest, você vai ver que os trades que funcionam bastante lá são trades de continuidade. Então, eu procuro estar em trades de continuidade. Mas, você entendendo essa questão da liquidez, vamos jogar o ouro aqui, por exemplo. Você entendendo essa questão de onde está a liquidez, fica muito tranquilo. Então, por exemplo, ó, vamos supor que você identificou um movimento forte de baixa, mas eu não participei desse movimento forte de baixa. Mas eu sei que o ativo tem espaço para buscar em tempos gráficos maiores. O que eu vou fazer? Eu vou esperar ele criar essas zonas de liquidez. Como que seria uma zona de liquidez? Movimentos de alta que ele vai chamando aqui sem dar continuidade. E aí a hora que ele rompe a máxima, né, nesse caso aqui, de uma venda, a hora que ele rompe uma máxima, eu busco por operações a favor do movimento, que é esse movimento macro aqui, da pernada que ele tem. Ah, mas pô, beleza, mas ele pode romper um topo anterior e quebrar a estrutura para subir, sim. Mas vamos lá, por exemplo aqui, ó, a gente tem esse topo, né? A gente tem esse topo e a gente tem esse fundo aqui. Na minha visão, e pelas coisas que eu estudo, que eu pratico... Opa, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Eita, caraca, calma aí. Pronto. Vamos lá. Para que esse movimento aqui mude a sua característica, então, por exemplo, eu tenho aqui um topo que ele deixou no meio do caminho e eu tenho esse fundo aqui, beleza? E isso aqui, por enquanto, nada disso aconteceu. Então, como que eu trabalho? Pô, eu tô lá nos 60 minutos e eu vi que o movimento tá direcional para baixo e tem espaço para continuar. Então, eu vou priorizar trades de continuidade a favor desse movimento. O que eu vou fazer aqui? Eu vou traçar as minhas retrações de fio, por exemplo, eu gosto muito que é a Fibo Head, que eu falo, é uma parada do nosso operacional que é assim, para pegar trade de continuidade é incrível. Então, por exemplo, de toda essa pernada de baixa aqui, eu vou aguardar ele voltar nas retrações de Fibo e vou buscar uma estrutura para continuação do movimento nessas retrações, que normalmente é onde a galera vende. Então, o que acontece aqui normalmente? O ativo volta para essa região e ele vai fazer aqui um movimento de nivelar topos ali, ou seja, deixando uma liquidez nesses topos. Aí, o que eu aguardo, tá? Eu aguardo ele romper essa região e pego o movimento de continuidade aqui, beleza? E aí tem duas coisas. Se ele não rompe esse fundo aqui, eu já fico atento porque, opa, essa região também é uma região de liquidez, lembra? Porque os fundos, né, é onde tem liquidez. Então, se ele não rompe esse fundo aqui, claro que aqui já tem 2, 3, 4 para 1, principalmente no Forex, que o ativo anda muito bem. Mas se ele rompe esse fundo e não dá continuidade, eu já fico atento, porque ali pode gerar um movimento contrário, uma correção forte que pode tirar, por exemplo, a minha operação no zero. Então, se ali já tiver um risco-retorno favorável ao meu favor, beleza, eu vou fazer esse trabalho. E aqui, eu consigo trabalhar essa Fibo Head, mas de uma forma um pouco mais micro, por exemplo, pegando aqui desse último topinho que ele deixou para os fundos e trabalhar essa Fibo Head aqui também. Então, por exemplo, eu vou ter uma oportunidade aqui na Head macro, mas dentro do movimento, enquanto ele não rompe o topo anterior, por quê? Para que ele suba partindo dessa região, eu acredito que ele tem que fazer esse movimento aqui, ó, romper esse topo. Uhum. Porque aí depois que ele rompe esse topo, beleza, ele mostrou para mim que não que mudou sua característica, mas que existe uma possibilidade do movimento ter mudado. E aí eu já faço o quê? O inverso. Eu já vou trabalhar o movimento aqui, ó. Vou pegar esse último fundo com esse topo e vou trabalhar essa região como uma região de expectativa onde ele pode criar um contexto comprador para mim. E aí, se esse contexto vier, aqui é onde eu vou buscar minhas operações a favor do movimento, que é a tal de quebra de estrutura com um retorno na média. Então, por exemplo, no Forex eu uso muito isso aqui. E se a gente for dar uma olhada, ó, por exemplo, ó, deixa eu pegar, tá no gráfico de 15, beleza. Ó, por exemplo aqui, a gente tem um movimento bem forte de baixa, né? Vou pegar esse último movimento aqui que ele tá fazendo. Eu tenho um movimento forte aqui, tá no gráfico de 15 minutos, beleza? Toda aquela questão. Aonde que é o topo relevante para ele poder mudar a característica? Ó, o topo relevante para ele mudar a característica é aqui, ó. Esse último topo, que foi rompido. Se a gente for pegar aqui, por exemplo, ó,
Se eu pegar uma venda a favor do movimento lá na retração macro que eu falei, ó, 50%, se eu for pegar uma venda, eu tenho que entender que esse topo aqui ele já foi rompido. Então, essa venda pode não ser mais uma venda que vai dar continuidade e você vai ficar, por exemplo, no swing trade nela. Porque no Forex acontece muito isso, né? A gente consegue ficar ali com a posição aberta, é bem mais tranquilo, você não precisa de tanta grana como na B3 para ficar posicionado. Então, os meus alvos já vão ser o quê? Os fundos anteriores, ó, essa região, porque eu sei que se ele não passar disso aqui, ele pode fazer o quê? O movimento contrário. Esse movimento aqui, ó. Mas por que ele vai fazer esse movimento? Porque esse topinho aqui anterior, que era um topo relevante, foi rompido aqui. Então, esse movimento de baixa já não é mais um movimento de impulsão. É um movimento de correção. E aí eu posso explicar isso também, se você quiser entender. Porque isso aqui, para mim, é o primordial. É a coisa que eu ensino também no início da mentoria. Tá. Então, por exemplo, a gente tem um movimento de alta aqui. Aqui a gente vai ter... Cadê meus desenhozinhos? Boa. Aqui. Esses vão ser movimento de expansão. Tá? Deixa sem acento mesmo. E esses são movimentos de correção. Correção. Quando que isso vai mudar? Quando um fundo relevante for perdido. E aí, esse fundo relevante, o que a gente fala aqui, mudou a característica, é exatamente isso. Esse próximo movimento aqui, ele tem uma grande chance de não ser mais um movimento de expansão igual os outros, mesmo estando para cima. Por que não? Porque ele quebrou um fundo. E Charles Down fala, né, que a tendência de alta é fundos ascendentes. Se rompe um fundo para baixo, ele já não está deixando mais fundo mais alto, ele já deixou um fundo mais baixo. E aí, se há a falta de continuidade nessa região aqui, se o ativo não consegue dar continuidade, ele começa a mostrar pra gente características de que ele pode reverter aquele movimento. Isso aí que é um choque? Não sei se é. Só acho que você sabe, perde características, não sabe. Você, rapaz, você estuda tudo que eu sei, change of character. Basicamente isso, é uma quebra de estrutura, né? Quebra de estrutura. E aí eu uso a retração de Fibo para buscar as minhas regiões, né? A galera do SMC usa muito o Fair Value Gap, o Order Block, nessas regiões. Eu uso a retração de Fibo porque vem nessas regiões. O Order Block ali, né? Ele vai estar próximo a essas regiões. Boa. Beleza? E aí, olhando isso, eu consigo entender, por exemplo, aonde eu posso fazer uma venda, que foi nesse caso aqui, mas eu sei que essa venda aqui não é mais uma venda de expansão. Porque você está olhando para cá, ó, o movimento é de baixa. Aí você está vendendo aqui, você pensa, opa, peguei o topão, hein? Agora o negócio vai derreter. Pô, calma aí. Ele tem uma grande probabilidade de não derreter justamente por quê? Porque esse topo anterior foi rompido, beleza? Esse topo anterior foi rompido e a probabilidade de mudar a característica é muito grande. Agora, uma dúvida que a galera tem muito, né, em relação à quebra de estrutura, isso aqui eu tiro dúvida direta em relação a isso com a minha galera. O pessoal fala assim, pô, Sacra, mas esse topo aqui, ó, ele já não quebrou a estrutura? Não rompeu esse topo? Não é um topo? Sim. Mas por que ele não quebrou? Por que não é o topo validado? Porque o topo validado tem que ser o que rompeu o fundo. Então, esse topo aqui, nem esse, rompeu o fundo. Então, o topo mais importante é esse aqui. E o fundo mais importante é esse aqui. O topo validado é o último topo da tendência anterior. Exatamente, que perdeu o fundo anterior e deu continuidade no movimento. Então, Boa. esse é um falso, né, que é o que a galera fala, falso choque, né? Esse é o falso rompimento, esse é a falsa quebra, então você não vai buscar ali o movimento. Você vai ter que esperar ele realmente, de fato, fazer a quebra do topo válido, que é o anterior, para conseguir buscar esse movimento a favor. E aí, por exemplo, só para finalizar essa parte aqui, cara, olha como é que a Fibo Head, né, que eu... É Fibo normal, tá, pessoal? Eu só dei esse nome de Head porque às vezes a galera acha que Fibo Head é um mistério que o Sacra criou. Não, não é não. É porque quando a gente dá nome às coisas, fica mais fácil pra galera entender. De abstrair. Fica mais fácil do cara olhar, Fibo Head, porque tem a Head e tem a Blue, né? São duas fibras que eu nomeei. E aí, por exemplo, quando a gente pega aqui desse fundo para esse topo, a gente vai perceber que segurou onde? 7640, aonde já tinha até fundinho aqui, ó. E o ativo segurou e fez o movimento de baixo. Cara, essa parada do 76 é engraçado, né? Por quê? Porque você sabe que 76 não é nível de Fibo, né? Não é, pô. É o 23, né? 23? Só que aí tu pega de baixo pra cima, dá 23. E daí ele fala assim, pô, e aí? Né? Tipo, onde começa o 23? O 23 tá lá em cima ou tá lá embaixo? Fala, irmão, sofre não. É porque aí tem o 78. O 78, por ser raiz, ele é nível de Fibo. Só que, mano, 76.4 e 78... A diferença é muito pequena. 78.6 estão colados no outro. Sim. Então, assim, fica meio que porque diferente. Não é um preço justo, é uma região. Eu também só uso
o 23.6, que na verdade é o 76.4, Boa. né? Depende de se você começar de baixo pra cima ou de cima pra baixo, né? Sim, E tipo, pô, tem uma galera, velho, pergunta, fala que assim, ô confunde meu, isso, né? esse negocinho não é nível de fibra? Eu falo, não, mas deixa eu te falar um negócio, pega esse menos esse aqui. Qual a distância do 0 pra ele? É 23. Qual a distância Pronto. do 100% pro 7,6, pro 7,6.4? 23.6, eu falo 23.6 é nível de fibra? Então é a mesma coisa. Muito bom. É. Essa eu não sabia, tô aprendendo agora. Não, mas eu, tipo assim, um dia o cara falou pra mim, eu falei, mas 7,6? Aí eu parei e falei, não, realmente 7,6 não é. Aí fui olhar, né, falei, pô, era o 7,8, né? Aí falei, cara, mas o 23 é. Boa. É tipo, mano, mas se eu pega 100 menos 23.6, dá 7,6.4. O Nasdaq, por exemplo, velho, 7,6 é o amor da vida dele. Nossa. Quando ele faz umas correção profunda, É assim, já lindo. viu? Ele adora parar. Sim. Fala assim, reverteu, agora vai testar o topo. Ele para no 7,5 e resolve, sabe? Sim. E aí, Massa. isso aqui é muito legal também, porque às vezes você que tá em casa tá pensando, então você só pega o movimento na raiz, você é o brabo. Não. Muitas vezes, quando a gente chega na frente, que o Forex tem isso, né? Como é um mercado 24 horas, a gente chega na frente do mercado, esse fundo aqui, ó, já aconteceu. Já aconteceu. Mas aí, por conta de todo o contexto, eu não vou ficar procurando venda aqui. Eu vou procurar o quê? Um pullback na média, um pullback profundo, um pullback raso. Vou procurar um pullback para pegar a continuidade comprar. do movimento. Entendeu? E Boa. aí fica mais fácil de você entender para onde que esse ativo vai. Qual que é o trade que você mais faz de madrugada lá? Eu vi que você opera o UK 100 direto, né? O K100, GR40. Né? O trade que eu mais faço? Qual que é o trade que você mais faz no Chuta. K100? Chuta. Pullback. Eu imaginei. Exato, é pullback. Mano. Pullback. Porque o horário que a gente opera é o horário onde entra volatilidade. Então, por exemplo, o que eu faço? É o horário de abertura de da Londres. bolsa. Isso aí, abertura da Bolsa de Londres. Tá. Então, é muito básico, tá? É muito básico. Eu vejo pra onde tá a direção. Deixa eu pegar aqui esses últimos dias, né? Por exemplo, deixa eu ver o horário. Cadê aqui? 4 horas da manhã. Vou colocar as médias. Porque, principalmente de madrugada ali, você tá ainda com soninho, né? Você tá ali ainda acordando. 4 horas da manhã. Pô, 4 horas da manhã. Meu amigo, vai tomar banho na soda. Agora melhorou um pouco, né? Porque era Por causa do 3h30, horário, porque o né? horário mudou, então a gente tá abrindo 4h30 e fechando 6 horas por ali. Mano. E aí depois volta pra B3. Que isso? Nossa, você cheira um queno absurdo. Cheira queda danado. Nossa. Então, assim, o que eu faço na madrugada ali é basicamente isso. Por quê? A sessão de Londres vai abrir, vai iniciar um novo movimento, mas a sessão anterior já começou, já tá acontecendo o movimento. Então, eu vou sempre me baseando por tempo gráfico maior. E aí, por exemplo, eu olho lá, no gráfico de 60 minutos, o ativo tá trabalhando todo esse movimento aqui forte de baixa. Eu sei que, por exemplo, a hora que ele voltar e buscar uma média aqui importante, ele pode deixar um movimento pra gente. Então, eu baseio os meus pullbacks a favor do tempo gráfico maior e pego continuação desse movimento. Porque é muito mais tranquilo de você trabalhar assim, dessa forma. Mas sempre entendendo todo o contexto. Porque se você não entender o contexto, o ativo vai deixar também pullback contra o movimento macro. E aí você pode estar comprando um topo, vendendo um fundão e acabar se ferrando ali. Então, por exemplo, olha aqui. Aqui tá no gráfico de 5 minutos, né? E a favor do tempo gráfico dos 60 minutos que eu coloquei lá. Se você colocar a média aqui, olha esses pullbacks aqui. Que delicinha. Aqui. Ó. Pullback. Na média móvel de 9. Pullback. 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 Vai fazer isso no índice. É difícil. Só ultimamente que ele tá fazendo essas gráficas. Mas ainda assim, você faz e fala assim, mano, vou tomar um stop aqui. Não, mas ainda assim é aquilo, né? Ele tá fazendo pullback. Ele cria liquidez, stop a galera, mas depois fazer um movimento. É tipo isso, entendeu? O pullback dele é mais emocionante. É mais né? emocionante. Já aqui no Forex, a gente percebe que por ser um fluxo muito forte, um volume muito forte, esses pullbacks funcionam muito mais. E isso aqui não é fruto de achismo, tá? É fruto de sentar a bunda na cadeira, fazer backtest, olhar anos pra trás, junto com a minha galera. Tem aula disso lá na nossa mentoria. E aí a gente vai trabalhando esses contextos. Então, por exemplo, o contexto que eu falei ali, ó, esse topo aqui, ó, só para exemplificar e ver que funciona. Esse topo aqui é um topo validado, ó. Por quê? Perdeu o fundo lá atrás. Perdeu o fundo aqui embaixo, ó, né? E aí quando quebrou aqui, rompeu esse topinho. Se você colocar a retração de FIBA aqui, por exemplo, a gente tem uma retração em 38.2 com 50% de FIBA e o ativo mudou a característica, ó. Começou a subir. Aí, por exemplo, se eu vejo isso aqui a hora que eu sento no gráfico para operar, eu vou fazer o quê? Opa, vou pegar pullback a favor dessa quebra de estrutura. Ó. Pullbackzinho aqui, pullbackzinho aqui, pullbackzinho aqui.
E se você pega enquanto ele tá chegando na primeira retração lá, ó, lá no 38. Você, pô, 3, 4 e meia da manhã, ele acabou de chegar ali. Você compra essas falhazinhas ou você fica esperando um candlezinho de força? Acabou de chegar aqui. Um voluminho. Isso. Vamos E lá. aí? Você gosta de comprar aí ou não? Eu compro. Compro. Só que, um detalhe diferente. O que eu vou fazer? Ao invés de colocar o stop aqui nesse fundo, eu coloco ele aqui no fundo anterior. Ah, entendi. Porque Tá. eu sei que isso aqui pode ser uma Tá. captura e fazer Tá. esse movimento. Entendi. Então eu coloco no fundo anterior. E é legal porque isso aqui você mede o risco, né? Aham. Então, uma coisa que é muito importante é você padronizar o seu risco. Eu faço Sim. isso. Então, por exemplo, cada operação minha eu vou arriscar ali $150. Independente se o stop for desse tamanho ou se ele for assim. Eu vou arriscar $150. E buscar 2 vezes, 3 vezes isso. Né? Boa. E aí fica mais tranquilo. Porque, mas você vai botar um stop maior, o stop não é abaixo dessa. Não, mas o risco é o mesmo. O que muda é o tamanho. Aí eu vou adequar o tamanho do stop ao risco que eu vou utilizar. Boa. Entendeu? Eu faço assim, porque realmente esse 38.2, principalmente o 38.2, ele é bem traiçoeiro, né? Boa. É um dos- Rabisqueiro. Exatamente, é o que vai rabiscar aqui, ele pode pegar ali, É. capturar aquela liquidez nesse fundo para depois fazer um movimento de alta. Então eu pratico desse comportamento de colocar o Top. stop abaixo do fundo anterior. Top. Boa. Simples, né? É, olhando assim parece simples, É. mas aí tem que treinar, né? Tem que treinar, Tem que porque treinar. aqui o gráfico tá parado, né? Sim, Aí já quando aconteceu. o cara pega isso aí, o cara olha isso aí e fala, pô, manjei pra caramba, Sacramento agora, Sim. pô, me ajudou demais. Agora o cara dá o play no gráfico, lá o gráfico começa a correr, irmão. É. Você olha e você fala, e agora? Eu compro, como é que é? Eu compro, caso ou eu arrumo uma bicicleta pra fugir? Ó, vou Né? falar uma coisa que ajuda muito os alunos lá e me ajudou, é que o seguinte, na dúvida, segue o macro. Boa. Ah, tá me dando uma venda aqui, mas os 60 minutos tá comprador. Não pega. Espera, deixa quebrar a estrutura, deixa fazer o movimento pra você pegar a continuidade, espera. Na dúvida, segue o macro. E se não acontecer nada, foda-se. Se não acontecer nada, você não perdeu dinheiro. Boa. O negócio é se for 3 e pouca da manhã. Aí, eu vou te falar, bate uma tristezinha quando a gente acorda 3 e pouca da manhã e fala, caraca, não fiz nenhum trade. Aí, fecha tudo, vou dormir e fazer o quê? Faz parte. Não, mas eu Né? tenho certeza que você fica mais triste quando você perde dinheiro 3 e pouco da manhã, não? Ah, não, aí é pior, pô. Aí você fica com aquele gosto de cocô na boca o dia inteiro, né? Já acabou de começar. Principalmente se na B3 também for horrível, que às vezes a B3 salva, né? Nossa Entendeu? senhora. Mas faz Tá. parte, é a vida do trade, a gente você não vai conta- ganhar sempre. Você continua acordando esse horário ainda pra operar? 3h30 não, eu acordo agora como mudou o horário. Então, mas você continua acordando de madrugada? 4, Todo 4h20 dia? eu acordo, 4h40 eu abro a sala. Todo dia não, terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta. Isso. Mas aí no mesmo, né, terça, quarta e quinta, você ainda volta pra B3? Não, vamos lá. Eu fico na B3 segunda, quarta e sexta. Tá. E aí a Thay, que é uma aluna minha, psicóloga, brabíssima, Sei, conversei com ela lá. fica na terça e na quinta, na B3. Tá, mas e você opera B3 também depois? Tipo no... Na terça e na quinta? É. Não, normalmente na terça e na quinta, Porque acontece, Vasco, abrindo um parênteses aqui. O Donzinho, ele tem uma questão que precisa de muita atenção. Tá. Então eu separei as minhas terças e quintas pra cuidar disso. Entendi. Então, por exemplo, na terça-feira ele tem fono, e na Tá. terça-feira ele tem também... E na quinta-feira ele tem ele faz terapia. Aham. Então na terça e na quinta, a minha parte da manhã é 100% deles. Boa. Então, por exemplo, eu acordo cedo, vou treinar, volto em casa, pego eles, levo pro jiu-jitsu, os dois, que os dois amaram o jiu-jitsu agora. Tá. E aí abro o jiu-jitsu, eu volto e levo o Dom pra esses tratamentos que ele faz, que é um tratamento intensivo, ele toma remédio controlado, Tá. e a gente tá cuidando disso. Aham. Então, na terça-feira, na parte da manhã, eu cuido deles. E aí, quando dá meio-dia e meio que eles vão pra escola, aí eu vou pro escritório e começo a olhar. Se tiver alguma oportunidade, eu faço e mando no Discord pros meus alunos, Uhum. né? Tem algumas... Deixa eu mostrar aqui. Pode mostrar? O Discord? Pode, mostra aí pra nós. Deixa eu aí, mostrar pô. aqui, deixa eu abrir aqui, galera. Floresta do Gorila. Ah, o nome da Calma aí, comunidade do deixa eu rapaz. ajeitar aqui. Então a gente tem, essa é a nossa comunidade, né? Onde a gente tem interação com os nossos alunos. Aqui, por exemplo, que já tá free, até isso aí aberto, é free ou não? é pros alunos da mentoria e pra galera da Ah, sala, né? Tá, entendi. É pra galera da mentoria. E aí o que acontece? Aqui, ó, a gente tem a galera mandando resultado, eu mando o resultado também, mas é muito bacana. O que a gente faz aqui? Eu padronizei o seguinte, aqui, ó, o pullbackzinho, ó. A operação rolando, pullbackzinho. Tá vendo? Boa. Quebrou a Aham. estrutura aqui, ó. Voltou, Voltou, você capturou o pegou. filme, peguei o pullback a favor. Aí Boa. aqui já tem 3-1 do risco ali, Sim, beleza? boa. E aí, o que eu faço aqui? É uma comunidade. Então, a galera, em vez de mandar resultado financeiro, pode mandar também, claro, mas todo print que é jogado aqui precisa vir de uma explicação. Ó, Tá. tá vendo? Ó? A compra no dólar, aguardei a região, tá vendo? Todo print que é jogado aqui precisa vir com Boa. explicação. E aí a galera vai mandando o print lá, vai mandando a operação que fez, quanto fez de valor, mas também, olha isso aqui, que coisa linda, ó. Análise de Bitcoin, isso aqui é aluno, Boa, entendeu? boa. E aí, vamos lá. E aqui tem
as possibilidades, ó, que é onde eu entrego pra galera as possibilidades do que pode acontecer, tá vendo? O índice, isso aqui foi o índice, ó. Isso aqui eu mandei pra eles lá, isso aqui foi o índice sexta-feira? Foi, ontem. Vamos abrir aqui, deixa eu ver. Aí, pronto, ó. Te ensinar um atalho nesse trade view aí. Manda. Quando tiver pequenininho assim, Aham. clica 2 vezes na escala de preço. E já vai. Você clica 2 vezes, clica aí. Boa. Aí. Obrigado aí, tá vendo? Não, Você eu me morria de salvando. raiva com esse negócio, eu Eu falei, não também. tem lógica que os caras fizeram um negócio burro desse jeito. Boa. Aí saí clicando e descobri isso aí, sem querer. Foi mesmo. Aí olha que o movimento aqui já tinha acontecido, tá vendo? Fazendo esse movimento aqui de baixo. E aí eu desenhei isso aqui junto com eles e mandei lá no Discord pra galera, tá vendo? Tá. Que ele daria continuidade ao movimento e ele fez a continuidade ali. E aí olha que legal, né? O que a gente explicou, né? Você vê que ele rompeu esse topo aqui, ó, mudou a característica e fez o quê? Movimento de alta. Então tudo é Boa. liquidez, né? Tudo é liquidez e mudança de característica. E aí a nossa comunidade, eu mando isso aqui pra galera lá, né? Então vou mandando tanto do Forex, né? Quanto também do índice futuro, tá vendo? Forex aqui, o SDJPY, o S30, ó, índice de novo. Aí eu vou fazendo Boa. essas estruturas aqui, conforme a gente vai estudando. Sim. Muitos é de madrugada, cadê, ó? Cadê? Deixa eu ver, 10 e pouco, ó, 9h25, cadê? 4h20 da manhã aqui, ó. Tá vendo? Pela Que é a hora que eu tô operando com a galera. Nossa Olha lá, Senhora. 4h12 da manhã, ó. Não, mas eu até te entendo agora que você falou Entendeu? e tal. Você falou assim, pô, mas aí, pô, eu não volto pra B3 na terça e na quinta e Sim, tal. faz exatamente. essas paradas, né? Pô, é libertador, né, mano? Exato, Porque eu se tenho você tempo pra ficasse- cuidar se você deles. ficasse- Se você tivesse só a opção B3 pra poder operar, ia ser mais complicado pra Sim. você poder acompanhar o Dom lá, né? Por exemplo, falando de trabalho, é perder um dia de trabalho. Aí a gente não perde. Porque, por exemplo, na terça e na quinta eu opero só o Forex de madrugada. Sim, Aí depois sim. eu fico o dia todo livre pra resolver as demandas da empresa, pra resolver as coisas dos meus Os seus filhos, entendeu? problemas. tal. Exatamente, exatamente. Boa. E aí boa. evito de tomar loja no índice. Boa. Cara, eu vou te falar, o meu mês passado o índice que me salvou, viu? Foi. Foi. O Nasdaq me deu muito trabalho, me deu muito trampo. Eu não tava. Sei explicar, não. Não tava conseguindo. Não tava conseguindo ler direito. Eu acho que eu tava meio preconceituoso com ele. Uhum. O índice que me salvou, cara. Pô, o índice Boa. foi lindo, técnico, é absurdamente técnico, pô. Não, e essa que é a mágica de ter vários ativos. Você vai operar o que Exatamente, tiver abriu o leque, confortável. né? O que tiver ali É. de boa, entendeu? Isso Você é muito também bom. faz análise de vários ativos, tipo assim, à noite ou antes de dormir, por exemplo. Eu Sim. faço análise de vários ativos. Uhum. E aí tem uns que eu olho pra, tipo assim, obviamente a gente começa lá por de cima, começa lá pelo semanal, por exemplo, a gente dá Uhum. uma olhada no mensal só pra, né, deixa eu ver esse negócio aqui, Sim. mas principalmente diário, né? E aí, às vezes, olha o diário e fala, pô, gostei disso aqui, eu já puxo pra perto. Uhum. Aí, pô, eu faço outro, Bitcoin, pô, gostei, olha o Nasdaq, eu falo, cara, Nasdaq amanhã tende a tá uma merda. Eu já deixo ele mais recuado, Deixa assim, de lado um pro lado de pouquinho. lá. Uhum. Você faz isso também, Sim, com sim. mais ativos A ou gente não? tem alguns ativos aqui que são o xodó, né? Então, Quais aqui é são? mais do índice, mas aqui do Forex. Deixa eu abrir um pouquinho aqui, ó. Então, são os ativos que eu analiso com a galera. Então, na parte da manhã, a gente abre ali 4h30, 4h40 e eu vou fazer análise de todos esses ativos aqui. Então, os pares de moeda, os índices, beleza? E aqui, commodity, né? Que é petróleo, prata e ouro. Beleza? Tem Tá. as criptos aqui também, né? Uhum. Mas aí cripto deixa para outra oportunidade. Então, eu pego e faço análise de todos esses ativos. E aí, vou sempre deixando ali anotado os que estão interessantes e vou colocando também alarmes, né? Então, Tá. por exemplo, fiz, por exemplo, aqui, né? Só um exemplo. Vamos supor que eu tô operando, tá de madrugada e, eu não vou comprar aqui em cima, mas se ele voltar nessas regiões aqui, né? Vamos supor que tem e deixar essa estrutura, eu vou buscar uma operação na ponta compradora. Então, eu deixo um alarme aqui, Sim. próximo a essa região. E aí, por exemplo, se eu não tiver no gráfico ali naquela hora, porque o Forex tem muito disso, você tá ali trabalhando, você tá fazendo outra coisa, Sim. o alarme toca, eu dou uma olhada, opa, e já fico mais atento. Então eu deixo isso tudo mapeado com a galera. Boa. Então eu faço essa análise. Mas nem Você- sempre a gente clica em todos, né? Mas faz análise mesmo. O seu alarme do TradingView é o padrão? É aquele que ele... Ou você não tem? Alarme sonoro? Não, alarme sonoro. Alarme sonoro. O padrão dele mesmo. Ele é alto pra caramba. Sim. Você tá louco. Mas aí eu boto pra tocar no relógio, né? Aquilo lá acorda a casa Sim. inteira, mano. Você é louco, ele é muito alto. Eu boto pra tocar no relógio vibrar e tal. Aí, você prefere Forex ou índices? Prefere os pares de moeda? No Forex, Você prefere os pares de moeda ou prefere os índices? cara, eu tenho meu xodó, que é o K100 e o índice alemão. Tá. É o meu xodózinho, assim. Gosta mais. Gosto Você bastante. gosta de índice no geral, né? Já Então, percebeu? você vê. Mas eu opero muito também o GBP, o euro. Tá. O GBP e o euro eu opero bastante. Agora, Tá. o K100 e o índice alemão são os que eu mais clico, assim. Tá. E aí, na parte da manhã ali... Agora é 11h30, né? Que o mercado americano tá abrindo. Eu olho muito
O Nasdaq e o ouro. E o Nasdaq tem esse gráfico aqui, que é uma indexação, né? Você indexou Google, Apple, Isso. as As 7 10? magníficas. As 7? 7. Aham, tá. E aí eu consigo ter ele como uma correlação para operar o Nasdaq. E aí Legal. dá 10,5, 11,5 nesse caso agora, a gente vê a abertura dele, a direção e procura movimentos no Nasdaq a favor da direção. Boa, boa. Você já olhou o Nasdaq à vista? Não. Igual, o nosso à vista é IBOV, né? Uhum. O NDX, cara, Não, pô, não top, colhei. viu? Legal, vou até Pra anotar você que aqui. opera Nasdaq, você que é um cara curioso, tá sempre se atualizando, etc. Uhum. Tu vai curtir o NDX, cara. É o Nasdaq à vista. Você deve ter, né? Você assinou o sinal Do da CME, Sim, da sim. NYSE, enfim, né? NDX? NDX. Aí, esse aí mesmo, ó. Ou tem ouro aí, viu? Bonito, hein? E esses picos de volume aqui? Tem ouro aí, viu, cara? Vou te Legal. falar, ele é bom, viu? Jogar o tempo gráfico maior aqui pra ficar mais... Muito bom. Tu pegar o diário dele e tal, tu vai curtir seus estudos aí, então, você que curte. Bacana. Brabo ele, viu? Gap pra tudo quanto Aí, é ó, lado. pega, aí, ó. Lembra do 23 que eu te Aham. falei? Pega aí essa última perna de alta, essa barrona vermelha ao topo aí pra você ver. Ah lá, Tá lá nele. ah lá, o princeso. Ele chegou lá, eu falei, mano, se ele falhar aqui, aí ele começou a falhar, mas sabe aquela falhazinha? Eu falei, ele vai deixar aquela sombra. Até comentei na sala, eu falei, galera, se nós acertar essa compa, nós vamos formar a sombra desse candle. Irmão, olha lá, passou lá bonitinho, ó. Boa. Foi fera. O Nasdaq é Vamos ver tarado no no Kim. 7,5. Quando você acha que ele vai reverter, ele segura essa porra aí. Aí, bacana. Deixou uma estruturazinha aqui no fundo também. Né? Olha lá, olha lá. O pivôzinho de altinha ali que ele montou aí nesses Sim. 5 minutinhos, olha lá, que safado. Bonitinho. Ai, que gracinha. Em cima da região. E vai, olha pra você ver, perfeito. E vai Técnico embora. que só. Legal. Legal. Você vai curtir o NDX. Nunca tinha olhado ele, não. Já vou deixar. 11h30 ele abre. Vou somar ele aqui já. Tu vai. Ixi, o duro, tu vai começar a gostar pra caralho dele. Vai falar, caralho. É massa, é legal. Boa. Principalmente quando tá casando ele e o futuro, sabe? Uhum. Eles estão meio sincronizados, assim, no sentido de, porra, os dois estão em região vendedora, os dois estão isso, estão Legal. aquilo e tal. É Às como se vezes fosse o índice e o Ibov ali. Exatamente. Tá. Só que engraçado, engraçado assim, na verdade, é que eu nunca olhei muito isso assim. O Ibov, eu gosto de olhar ele com o mercado fechado. Uhum. Só fechado, assim, faço meu estudo diário e tal. O NDX, cara, depois da abertura, vale a pena olhar ele. Como correlação, você diz? É. Sim. Entendeu? Porque tu olha, puta, NDX chegou em região compradora. Aí, às vezes, tu chega no futuro, ele não tá, assim, numa região tão compradora. Porque, tipo assim, acho que o 7,5 dele já tinha passado ou faltava mais um tanto pra chegar ainda. Uhum. Entendeu? Dos futuros. Pois ele falhou antes. O futuro subiu antes do 7,5. Agora, o à vista cravou o 7,5. Caramba. Então, você começa a ver essas nuances técnicas, entendeu? É bem curioso, assim. Eu opero Nasdaq há pouco tempo, né? Uhum. Acho que o quê? Você começou no Internacional quando? Foi o quê? Firme, assim, direto todo dia? É. Dezembro do ano passado. Vai fazer então, um ano. A gente tem um mês de diferença. Eu Uhum. comecei em 2 meses de diferença. Eu comecei em outubro do ano passado, Sim. mais firme mesmo. Porque Sim, antes eu operando operava todo ouro, dia. 10h30 da noite, fazia uma vez ou outra. É. Sim. E, então, assim, eu tô aprendendo. Eu sou... Somos? Pô, Estamos aprendendo. tô aprendendo essa bagaça aqui. Uhum. Porque não sabia. Aprendi isso aí com o Rudá. O Rudá é monstro. Eu opero o Nasdaq tem Velhinho. centenas de anos, porra. Entendeu? Sim. Ele manja muito, cara, de Nasdaq, assim. Às vezes tem umas compras que ele faz assim, velho. Sabe quando o índice tá esticado e rompe o topo? Aham. E tu fala assim, não compra aí nem fodendo. No Nasdaq compra, Aí vai. ele olha e fala assim, conheço isso aqui, é compra. Fala, mano, se você fizer isso no índice, você vai tomar um stop. Por isso que tem que entender a particularidade do ativo, Exatamente. velho. Senão você... Exatamente. Até hoje eu tenho dificuldade com isso com o Nasdaq. É porque a gente traz as manias, né, do índice pra cá. Eu tenho bastante E aí tem que dificuldade até hoje mudar com o isso Nasdaq. dentro da cabeça. E o né? Nasdaq, tu olha o gráfico dele, é Não, uma esquece. tendência de alta de livro, né? E às vezes ele engata pra cima, assim, velho. Tipo, 5, 6 dias seguidos, eu falo, ai meu Deus do céu, velho. Eu troco de cheio de- ativo, eu não opero Aí, ele. cheio de estudo aí no... Boa. Olha aí. Eu vou fazendo os estudos e vou deixando aqui, né? Mas olha isso, você é louco. Não, um gráfico diário disso aí, cara. Vou botar o semanal é covardia. Porra, mano, o cara vendendo essa porra aí passa raiva todo dia, cara. Pode crer. Né? Mas na verdade é legal. Né? Uma coisa que o Rudá ensinou pra nós também, que é o seguinte. Quando ele abre com gap de alta, até dá pra pensar em vender, sai. Uhum. Ele chama de scalp, mas não é scalp, porque é 3-1, 4-1. Ele chama de scalp porque você não pega o direcional do dia. Tá. Né? Agora, quando ele abre gap de baixa, é a melhor forma de comprar o Nasdaq.
Então, por exemplo, tá subindo. Abriu o gap de alta, às vezes você vai ter alguma região que é vendedora, às vezes dá pra vender e fazer uma grana de boa, trabalha um risco-retorno e tal, né? Mas normalmente você não acerta, tipo assim, não é muito comum ele reverter igual o índice. Chega lá num topo, falha e cai 3.000 pontos reto. Diferente, Sim. né? Agora, quando ele tá subindo e ele abre em gap de baixa, normalmente é bom pra gente poder comprar, porque ele engata, ele volta pra tendência, tá ligado? Provavelmente é porque ele abriu já numa região compradora E e ele que meio que tá barato. e ele assim, corrige no gap e você fala assim, puta, mas será que ele vai subir, vai formar um topo mais baixo, Pra pra cair? preparar pra cair? É Porra nenhuma, ruim, irmão. filho. Ele sobe que sobe que sobe. O É. bicho é brabo, brabo. Inclusive, se essa porra um dia mudar a tendência, nós estamos tudo fodidos. Tudo cagado. Mas A como gente é que aprendeu muda? A operar esse negócio tecnologia pra só cima. avança, né? É É difícil. show, muito show, O muito máximo é bom. essas correções malucas aí. Aí, dita essa celeuma toda aqui, ó, tá muito legal isso aqui, hein, galera. Isso aqui Falei tá que ia bom. entregar, ó. Isso Você aqui me tá bom cobrou. pra caramba, hein, meu amigo. Média. O que você usa de média? Porque tem média pra um caralho ali. Tem. O que Então, que é? vamos Fala lá. aí. Aqui, cara, na sincera, eu uso média mais pra me basear em tempo gráfico maior e pra entender região. Então, por exemplo, tem aqui essas duas médiazinhas aqui, que são médias mágicas, né? Que é a 200 e a 400. Tá. Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui o índice de novo. Eu gosto muito de usar essas médias aqui em tempo gráfico maior, do 15 pra cima. Por quê? São médias que balizam suportes e resistências. Então, seja no diário, seja no mensal, seja no semanal. Se for colocar o dólar tá em cima de uma média de 200 lá no mensal, Tá. né? Aham. Então eu gosto de usar bastante essas duas, que elas, por exemplo, nos 60 minutos aqui, Qual que é a A marrom? 200? É a marrom? A 200? a marrom é a 400, 400. tá? E a abóbora ali, né? Ah, É a 200. tá. Então, por exemplo, são médias de longo prazo que eu sei que quando o ativo rompe essa região, inicia uma tendência forte, beleza? Ou também, quando não rompe, a ideia é que vem um movimento de correção, um movimento... Então eu gosto bastante. Mas assim, basicamente, cara, o que eu faço, tá? Média móvel, pra mim, hoje, não tem mais tanta relevância como antigamente, tá? Tá. Porque antigamente o meu conhecimento era o quê? Enxergar pra onde estava indo o ativo. Você dependia dela. Entendeu? Era isso. Ah, beleza, então tá subindo, eu vou esperar um pullback na média e vou comprar. Só que a gente sabe que, principalmente focado só em índice dólar, isso aqui é meio complicado. Então hoje eu entendo um pouco mais dessa questão da captura de liquidez, da região que o ativo pode deixar um fundo. Então eu uso mais a média em tempo gráfico maior. Então, por exemplo, quando eu vou estudar os 60 minutos aqui, por exemplo, de $1, vamos colocar o dólar aqui, eu uso bastante elas porque, por exemplo, ó, vamos lá. Cheguei na frente do ativo e tô vendo isso aqui. Meu irmão, eu já sei que vai ser complexo demais operar lá nos 5 minutos, porque o macro tá totalmente lateral, as médias não estão sendo respeitadas. Agora, cheguei na frente do ativo, tô vendo aqui, deixa eu apagar os estudos aqui só para não atrapalhar. Cheguei na frente do ativo, tô vendo esse movimento aqui, ó. As médias tudo sendo respeitadas, ó. Ó que bonitinho. Chega na média móvel de 21, tá em tendência, vai. Então, eu me balizo muito hoje nas médias nos 60 minutos. Olho muito a média nos 60 minutos. Porque se eu tô numa tendência de baixa, eu quero vender o mais próximo dessa média, que é a região de valor. O mais próximo das médias dos 60. Se eu tô numa tendência de alta, eu quero comprar o mais próximo, que foi o que eu falei no início. E aí, basicamente é isso. Por exemplo, a média de 200 lá nos 5 minutos, eu uso pra quê? Pra saber aonde tá a 21. A 21 não. A média de 200, é isso mesmo, a 21 dos 60 minutos. Então, por exemplo, aqui, ó, eu já tenho uma média de 200 aqui nos 5 minutos. Eu sei que essa região aqui não é o preço exato, mas eu sei que essa região aqui, a média móvel de 21 tá lá, porque tem essa paridade, né? Sim. E aí eu uso mais pra isso. Então, enquanto eu tô olhando o tempo gráfico menor aqui, eu sei onde que tá a média móvel de 21, que é onde eu quero vender se tiver numa tendência. Então, não tenho muito feito esses trades, assim, de média nos ativos, né? No índice e no dólar. Faço mais, como eu falei, de madrugada lá nos índices internacionais, que é eu enxergo a direção, pô, já saiu de um fundo, o ativo já não tá mais no início do movimento, como é que eu vou comprar ou vender? Vou esperar um pullback. Mas aí, aqui é a média móvel de 200, 400, a VWAP, média móvel de 50, que é a paraquedas reserva ali da tendência micro, né? Pra macro, e a 9 a 21, que é a guia. Mas assim, por isso que você, quando viu, o meu gráfico tava limpo, né? Que eu tenho operado mais assim com o gráfico limpo do que um gráfico com as médias. Boa. Até mesmo por conta do visual, né? Fica mais limpo, fica mais Sim. clean, fica mais confortável. Além de VWAP, média, tem algum indicador que você gosta? Assim, Cara, eu gosto da VWAP Band. Tá. VWAP Band eu gosto bastante. Por quê? Você usa tipo Bollinger? Sim, porque ela mede a volatilidade do ativo, né? Aham. Então, quando o ativo índice explode,
dá aquelas pancadas pra cima, pra baixo, normalmente ela para ali, se tiver confluência também, ali com o índice financeiro, índice material básico, onde eu faço a Tá. confluenciação. Tá. E aí eu gosto, porque, só que é bem objetivo, tá? É bem objetivo. Eu ia falar assim, não tem nenhum tipo de análise. Não é que não tenha nenhum tipo de análise, mas, por exemplo, ativo tá subindo, chegou na band, e a correlação tá me mostrando juros, né, o DI, o índice financeiro, Petri Vale, que é o que eu olho, tá mostrando que tem um ponto de correção, eu vendo na band, o stop é fixo, tá? Stop de 150 pontos para cima e busco 2 vezes o risco. Você não usa VWAP no internacional, Mensal? né? Não, uso, só que Usa? só VWAP do dia. Do dia. É, do Tá. dia. Tá. Não uso VWAP mensal, semanal, não. Nem Tá. na B3, só do dia. Tá, boa. Boa. Cara, show. E faça a mesma coisa, né? A galera que tá em casa, fica ligeiro no preço de fechamento da VWAP do dia anterior. Porque o preço de fechamento da VWAP do dia anterior, se o ativo, por exemplo, no dia seguinte abriu acima dela, provavelmente ele vem buscar essa liquidez que tá nela para depois fazer esse movimento. Então, ela serve como parâmetro de suporte e resistência muito legal. E aí, se tiver confluência de média de tempo gráfico maior, de retração de fibra, como eu mostrei aqui, fica incrível para você buscar os trades. Boa. Gosto bastante Ela faz disso. preço, né? Sim, marca preço pra caramba. Se você Boa. colocar aqui, você vai ver. Uma regiãozinha de suporte, resistência e tal. Sim. E é bem simples, né? Como você falou. Ô, Gurilão. Cara, você acha mais fácil gerenciar risco no Forex ou no B3? Cara, Você enxerga a diferença? Não. Você acha igual? Sim. Talvez seja mais difícil calcular ali, né? Porque por exemplo, eu operando pelo MetaTrade. Pelo MetaTrade você não tem visualmente o risco e tal. É bem. Tá. Aí você tem que ter uma calculadora pra você fazer. Mas em relação a gerenciamento de fato, eu acho que é a mesma coisa, cara. Se Tá. você. Porque eu faço o seguinte, né? Como eu falei, eu controlo o meu risco. O meu risco é por operação. Então eu sei quanto eu posso perder máximo naquele dia. Uhum. Eu divido por operação e arrisco aquilo ali. Então, pra mim, eu faço a mesma coisa, tanto no índice quanto no... Você faz uma divisão um pouco diferente, não faz? Como é que você faz hoje? A divisão... O seu GR lá, por operação, etc. Enfim, como é que você faz essa conta? Tá. Vamos lá. Eu entendi que o stop, ele compõe o resultado. Isso foi uma coisa que, assim, destravou a minha cabeça. Principalmente quando eu conversei, pra vocês entenderem, né? O Vasco, ele já me ajudou muito e me ajuda até hoje em relação a gerenciamento de risco. Que é um cara que tem uma mente fora da curva, já deu aula pra minha galera lá. Então, sou muito grato por isso. Então, quando eu entendi que o stop faz parte, o stop ele compõe o nosso resultado também, cara, isso desbloqueou uma parada muito grande na minha cabeça em relação a medo, de aumentar a mão, essas coisas. Porque se o meu risco que tiver controlado e o risco eu aceitei, cara, o stop vai, né? E claro, melhorar o risco-retorno. Então, por exemplo, eu falo lá muito pra minha galera sobre o risco-retorno 1 para 1, falava muito e tal. Porque isso lá no início me ajudou muito a me manter tranquilo. Só que hoje em dia, a gente já tem uma experiência melhor. E não é que, risco-retorno 1 para 1 é ruim, é errado. Não. Mas existem fases do trade. Então, por exemplo, um aluno meu que tá chegando agora, qual que é o principal medo dele? Perder dinheiro. Então, o risco 1 para 1 para ele vai ser excelente. Por quê? Porque ele vai... ele arriscou 1. Pagou 1, e aí bota no bolso, faz uma parcial, sei lá, pra tentar levar o resto. Então vai ser excelente. Agora, aluno que já tá um tempão comigo, mas que o resultado dele no final do mês não tá sendo um resultado ainda legal. Tá ali, meia boca e tal. Eu falo, cara, isso é risco-retorno. Vamos melhorar o risco-retorno? Vamos buscar agora, em vez de 1 para 1, buscar 2, 3 vezes para 1? Então, o que eu faço é basicamente isso. Eu tenho um valor, então vou dar um exemplo aqui, R$ 1.500 por dia que eu posso estopar, beleza? E aí, eu divido isso em 3 operações. E aí, essas 3 operações, eu preciso buscar, no mínimo, 2 vezes o risco. Então, por exemplo, eu entrei no trade com 150 pontos, o meu risco vai ser R$ 500. Boa. Entrei no trade com 300 pontos, o meu risco vai ser R$ 500. Então, eu travo o meu risco, independente do tamanho do stop, isso seja no Forex ou seja na B3, e busco 2 vezes, 3 vezes mais do que aquilo ali. Então, eu prego isso, faço isso todos os dias com a galera. Inclusive, eu falo, galera, não faz parcial agora, vamos, segura. Aqueles trades que tá pagando 1 para 1, 1,5, não pagou 2 ainda, e vai e volta, segura, tá na boa região, passa e foi. Se não foi, a gente sabe que o próximo trade pode pagar 2 vezes, 3 vezes o risco. Então, é isso que faz a nossa curva de performance ali. Tá. Então, eu tenho feito basicamente assim. É difícil fazer o aluno entender isso, né? Tipo, porque, pô, é uma puta ansiedade da caceta pro cara fechar a operação, né? Só que aí o que eu falo, o exemplo arrasta. Quando eu tô na sala educacional, eu falo, galera, eu não vou sair. Eu não fiz nada.
Aí é aquilo, né? Quem tá do outro lado também tem que ter, né, a disposição Tem que de fazer a parte dele. fazer a parte dele. Não tem como eu sentar lá, clicar. Porque, cara, eu literalmente desenho, pô. Eu desenho o negócio. Galera, eu só compro se fizer isso, isso e isso. Aí o negócio faz, ai, não entrei. Mas não entrou por quê? Tá desenhado. Sim, Entendeu? sim. E aí, claro, sem call, né? 100% educacional ali na sala educacional, mas a gente desenha ali. Então, assim, sim, é difícil, mas eu prego muito isso, que o exemplo arrasta, cara. Boa. Então, o meu comportamento na sala reflete nos alunos. Então, quando eu falo assim, galera, entrei no trade, meu stop tá aqui, eu só saio quando ele chegar nessa região. Eu marco e aí a gente vai. Vou analisar outro ativo, começo a trocar ideia com ele, vou dar uma Conversa. mini aula ali, e quando vê, chegou lá, ou deu stop, tá tudo certo, a gente vai. Então, é tirar um pouco do foco de cima do trade. Abriu a posição, o cara fica, ai meu Deus. Aí começa a suar. Não, mano, abriu a posição, aceitou o risco, acabou, pô. Espera o trade andar. Deu stop, Boa. deu stop. Se deu gain, você vai ser feliz e vambora. Boa. Qual que é o Entendeu? maior desafio em ser mentor? O maior desafio em ser mentor, É. cara, é ouvir e não se abalar pelas histórias tristes da galera. Porque assim, beleza, eu sou mentor, mas, cara, tem aluno meu que não performou, Concordo. né? Concordo. Então, é muito difícil você conversar com um aluno e ver que não tá dando certo pra ele e não se abalar. Pelo menos eu fico ali, cara, isso me deixa extremamente mal, no sentido de, cara, o que eu preciso fazer pra esse cara performar? E aí eu tento criar algum contexto, criar alguma coisa particular, pessoal pro cara pra poder Sim. fazer isso. E meus alunos vão comentar aqui aqui embaixo e isso não é uma mentira. Então, eu me abro muito com a galera, né, em relação a isso, mas, cara, pra mim esse é o maior desafio. Eu não consigo ficar imparcial. Tipo assim, eu não consigo ouvir uma história de um aluno meu que confiou no meu trabalho e não tá tendo performance e, tipo assim, E tá péssimo, e tá ruim. só não mais um consigo. aluno e seguir em frente, Sim. não consigo. E normalmente vem acompanhado de uma história bem triste. Exatamente. Né? E aí Isso é que é foda, E né? aí é aquilo, mano. Aí eu vou investir tempo, vou marcar com o cara, não, vem cá, vamos sentar aqui, vamos ver o que tá dando errado e fazer acontecer. Cara, Mas graças a Deus, essa minha postura tem trago resultado pra alunos aí que já queriam desistir do mercado, né? Então, boa. é a minha. E não que, tipo assim, né? Só pra não entender, então você não quer sentir isso? Não, não é isso. Mas é porque é maior, é mais do que eu gostaria de sentir, vamos dizer Sim. assim. Porque eu também tenho e às vezes você sabe que o aluno não tá tendo performance porque ele fez cagada, pô, Sim, né? sim. Tipo assim, ele fez besteira, tava ali, tudo na cara, a gente falou, não faz isso, mas ele foi lá e fez. Mas é ser humano, né? Então eu sinto muito, cara, sinto muito. Então esse pra mim é o maior desafio, conseguir, tipo assim, beleza, vamos seguir em frente. Mas não, eu paro tudo, vambora, vem cá. Às vezes eu deixo de fazer alguma coisa, ou fico mais tarde. Eu já encerrei a aula de mentoria 10 horas da noite, fiquei até 1 hora da manhã com o telefone com o aluno. O cara no telefone. Tentando ajudar o cara, falando, não, calma, vambora, vamos fazer assim. Mas, graças a Deus, essas são sementes que vão sendo plantadas e, Sim. cara, no final, tudo isso vale a pena, né? Mas esse é um desafio, assim, muito grande, de Eu você concordo. não sentir isso. Porque isso reflete também nas operações, né? Então, por exemplo, Sim. já teve semana de operar extremamente mal, porque, assim, um aluno meu me ligou, contou a história e tal, caramba, aqueles alunos bem depressivos, sabe? Uhum. Aí você fala, caramba, mano, eu tô aqui operando, mas eu tô pensando no cara. Então esse é o meu maior desafio. É difícil, hein, velho? Sim, Separar isso é difícil. sim. Tem uma mentorada lá, você até conhece ela, a Marcela? Ah, sei. A Marcela fez $57 mil. Sei. Beleza? Aham. Aí, cara, eu só mencionei Marcela, tipo assim, nem marquei lá no post, porque eu falei, cara, né, nego procura. Você sabe como é que é a internet, Sim, você complicado. sabe? Aí, só que ela apareceu nos comentários. Aí ela foi lá, apareceu, falou, pô, não sei o que e tal, né, falou, e aí o pessoal começou. Aí segue, Não, aí pergunta. começa 10 mil perguntas, né? Sim. Tipo, umas coerentes, umas perguntas ok e umas sem noção, né? Sempre tem, né? E aí, cara, ela mandou mensagem pra mim na sexta-feira agora. Ontem? Foi ontem ou foi quinta-feira, não me recordo, acho que foi ontem. Ela mandou mensagem pra mim e falou assim, nossa, cara, eu tô mal. Ele falou, eu tô chateada. Olha aí. Ela falou assim, ó, vou ler a mensagem dela pra você. Cara, ó, a Marcela fez $57 mil esse mês passado. 56, ela foi muito mais dinheiro que eu, inclusive, mês passado. Que nós. Inclusive, né? Ó, ela pegou e falou assim, ó, tô quase tomando o lugar da Luciana, que é a psicóloga lá, né? Que Uhum. eu indico pro pessoal, que eu tô com ela há muito tempo, né? Aí ela falou, ó, o que tem de gente com psicológico e financeiro fudido, né? Uhum. Eu fico chocada com as histórias. Aí eu falei assim, ó, bem-vinda ao mundo do trade no Brasil. Aí ela pegou e falou assim, eu fico um pouco triste, sabia? Eu sou mole demais, Vasco. Eu falei, normal. A gente fica baqueado. Depois você fica menos, mas você fica ainda, né?
Não consegue, você não consegue ser 100% imparcial. Não dá, Eu vi história tri e assim, a maioria é umas histórias, velho, que você fala, meu Deus do céu, santo É, pai amado, só é. Jesus. E aí você Né? pensa assim, caramba, eu achava que a minha história era pesada, hein? Mas Tem uns brabos, tem né? umas que, cara, não tem como. Ainda mais quando envolve filho, mano. Mano, É. aí me arrebenta. Aí me É. arrebenta. Mas a sua é pesada, a sua é foda. A sua Aí me história é foda. arrebenta. A sua história é difícil. Inclusive, episódio 47, assistam, tá? Ó. Assistam o episódio 47. Quer ouvir história de superação decente? Episódio 47, pode assistir lá. Top. É desse cidadão, que a história dele é foda. Pô, o cara tava lá no evento hoje, a gente tava no evento, a gente tá gravando aqui no sábado, vai pro ar amanhã esse episódio. A gente tava no evento, ele já contando, meu olho já tava lacrimejando já. Eu falei, como é que esse cara fala disso normal até hoje? É, Como é que ele doideira. consegue? Né? Você vê que, pô, Sim. tá louco, mano, não É dá. só Deus mesmo, cara. Não, tem outra só, explicação. cara, É só, Deus. tipo, você fala, mano, esse cara é muito forte, pelo amor de Deus. Não tem outra explicação. É fora só do Deus. comum, assim, né? E, inclusive, parabéns mais uma vez pela sua história, Pô, cara. você é Eu louco. fico muito feliz quando você vem aqui, você faz essas paradas aí, eu vejo você crescendo, eu fico feliz Não, mesmo. hoje você faz parte dessa história, que é assim, aquele Tamo nosso junto. primeiro episódio, pô, me apresentou, né, pra galera do trade aí que não me conhecia. Como eu falei no Legal. início, muita gente tá comigo hoje porque te conhece, me conheceu aqui. Então, Boa. assim, pô, eu que agradeço, cara, você é louco. Boa, A top. amizade que a gente construiu, e fora aqui do podcast também, esse cara me ajuda demais. Me dá várias ideias ali pra alavancar, não só o trade, né, E mas... eu também pego no pé dele. É. Eu vendi pouco curso, fizemos um lançamento, fiz com a equipe dele. Depois falei, cara, porra, eu preciso largar esse negócio de querer, pô, vou vender só pra 10, porque, Sim. né, dava pra fazer pra mais pessoas. Ajudar né? mais pessoas. É, sim. e aí eu falei, porra, vamos fazer pra mais pessoas. Comecei depois daquele lançamento. Ah, que legal. Foi. Que Primeiro que eu legal. consegui fazer um dinheirinho vendendo curso. Pensa num homem ruim pra fazer dinheiro vendendo curso. Oh, meu Deus do céu. Misericórdia. Acho que ele olhava e falava assim, meu Deus do céu, velho, como é que pode? O cara desse tá amarrado, velho. Nada. Não, mas é aquilo que eu falo, cara. Hoje em dia, olha quantas pessoas que você alcança, mano. É, né? não, subiu bastante. Não assim, é simplesmente nas um... turmas E no assim, geral. hoje eu vi lá, pô, vieram falar comigo lá, que são médicos, o casal de médico. Aham. Veio falar Sim. comigo, não, a gente é aluno do Vasco e tal. Tipo, cara, ó, tá vendo transformando a vida de quem é médico, mano. O cara é médico, já tem a vida legal, vamos dizer assim, né? Mas, tipo, tá tendo a vida transformada através do seu conhecimento. Então, Boa. é super válido, né, cara? Super É isso válido. aí, cara. É isso aí. Super A gente faz o nosso melhor, né? Sim, Faz o nosso melhor sempre. exatamente. Pô, gente, cara, é isso. Não vou fazer bate-bola jogo rápido com ele, porque ele já fez bate-bola jogo Sim, rápido. mas deixa eu mostrar né? um negócio aqui bem rapidinho. Mostra. Ó, que filha da puta. Gente, Ó, o cara quando é corno não tem jeito. O cara quando é corno não tem jeito. olha esse cara bonito que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Com os cagado, dentes velho. tudo ali alinhadinho. Ah, Olha como é que eu conheci ele, tá vendo? Aqui não é interesse não, que quando eu conheci ele era feio pra caraca. Hoje tá Animal. bonito aí, ó. Então assim, ó, é isso, amizade Ai, cara, verdadeira. Vagabundo, velho. Isso aí eu tinha feito transplante já, mano. Tava crescendo, Tava os crescendo. cabelos e da frente, olha lá, mas aí, ó, pra você ver. Isso aí era como é que era, ó, pra você ver que bosta que era meu cabelo, ó, pra você ver. Olha, era desse jeito aí, ó. Aí os cabelos que transplanta é os últimos a crescer. Meu Deus do céu. Aí fica essa bosta aí. Pô, desse mas hoje o jeito aí. topete tá assim impecável, né? irmão? Pô, Não tá muito bom, não. Topete Aí de tem dia que milhões. Tem dia que nós deixa ele assim, ó, igual o Zé Bonitinho, Aham. igual o Johnny Bravo. no organizado. tato, né? Vai cagar no mato, Sacramento. Vai dormir. Senhores, estamos chegando ao final do episódio aqui. Agradecer mais uma vez, Sacramento. Obrigado, cara. Obrigado por ter entregado tanta coisa aqui gratuita. Inclusive, Uhum. você que é um cara bom dessas propostas, não vai ter negocinho bom de Black Friday lá, não? Pra galera? Rapaz, dia 24 agora a gente vai fazer um negócio 24 de bem... novembro? É, 24 de novembro. Depois Boa. tá todo mundo fazendo, antecipa. Eu não tô com pressa, não. Né? Até Boa. porque foi uma... Eu não ia fazer, né? Isso não é história de vendedor de curso, não. Eu não Tá. ia fazer. Mas os meus alunos perturbaram, irmão. Saca, pelo amor de Deus, faz. Todo ano os nego faz. O ano passado você fez, esse ano não vai fazer? Não, ano passado eu não... Então, ano passado o que eu fiz foi um desconto ali na mentoria, só que Tá. vitalício, né? Vitalício eu Aham. não tinha feito. Tá. Então a galera pediu e a gente vai fazer uma oferta vitalícia ali dia 24 de novembro. E aonde que quem não te conhece tem acesso a isso? Então, vamos lá. O meu Instagram antigo, né, caiu. O Instagram Aham. que eu tinha ali. Enfim, história pra outro podcast aí, quando a Tá. gente descobrir Qual é o BO? qual é o BO, Ah, né? Então eu tô usando hoje o Sacramento GKT. É o meu Instagram. Ah, não é reserva? Não, é o Instagram principal. Se o outro voltar, eu vou continuar usando ele, tá? E aí você pode me encontrar lá, pode mandar mensagem que eu vou ter a honra e o prazer de te responder, de ajudar aí no que for preciso. Que a galera que vem daqui do podcast é uma galera muito boa, muito consciente. Isso é muita loucura, Boa. né? Muito legal isso. Então você pode me encontrar lá, você vai ver meus vídeos lá com a minha mãe, vídeo com meus filhos, porque eu tento transpassar uma leveza no trade, que o trade já
exige tanta coisa da gente, né? Então, se a gente ficar sempre aqui, então eu tento passar uma leveza. Você vai ver vídeo técnico, mas vai ver vídeo engraçado também. Boa. Como, por exemplo, eu me fingindo que sou um macaco pra levantar. Boa. Boa. Nesse nível, né? Gente, criatividade, cara, o homem tem, viu? Vou Então, te falar. assim, é isso. Na hora de falar sério, a gente fala sério. Na hora de brincar, a gente brinca. Tendo equilíbrio entre todas as coisas. É assim que a gente consegue seguir. E eu que agradeço mais uma vez Tamo junto. por estar sentado nessa cadeira, que é muito importante. Pô, o episódio 47 eu tava aqui. Esse agora é o 157. Olha isso, 110 episódios 47. depois. Caralho. Cara, que coisa legal. Então, assim, me sinto muito grato de estar aqui nessa mesa, porque só senta gente boa aqui. Tamo Então, junto. obrigado, Vascão. Demais. Valeu, tamo junto. Senhores, deixa um comentário aqui. Conta pra mim o que você achou desse episódio. Escreve aqui pra nós um depoimento sincero. Se for Boa. ruim, pode escrever também. Pode Fala, eu escrever, odiei, fica à pode escrever, vontade. não tem problema não. Nós já estamos acostumados já, Sim. tá? Na verdade, nós não estamos não, nós odeia, tá? Fica a dica aí, tá? Fala que gosta. Fala que gostou, mesmo se você não tenha Bota gostado. um foguinho só. Mas não é possível que você não gostou, pelo amor de Deus. E deixa o seu like, manda esse link pra aquele amigo seu que é o doido da análise tech, que faz um monte de doideira pra ele entender que o simples é o que funciona dentro do mercado Boa. financeiro. Beleza? Tamo junto. Fechou? Obrigado. É nóis, Valeu. galera. Até o Um próximo abraço. episódio, galera. Tchau, tchau.